Olá pessoal, sou o Vitor Pereira, como vocês já conhecem das aulas passadas, sou residente pedagógico e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o sistema circulatório, que é o tema desta aula, ok? Eu peço que vocês que estiverem assistindo esta aula tenham em mãos um caderno para fazerem anotações, para mais tarde vocês puderem tirar algumas dúvidas lá no grupo do WhatsApp ou até mesmo entrando em contato comigo, ok? Então vamos para a aula. Vou só desligar a câmera aqui. O sistema circulatório. Para entendermos melhor este tema de hoje, eu resolvi trazer para vocês algumas analogias do que é circulação. Então, analogia entre os diversos tipos de circulação. No primeiro caso eu trouxe, numa casa, a circulação da água ocorre através dos canos e bomba hidráulica. Ou seja, do registro para chegar até a cozinha da sua casa, é necessário que haja um transporte. E esse transporte é feito através dos canos. Nos vegetais, como vocês já aprenderam lá nos estudos do reino vegetal, a circulação das substâncias são transportadas pelos vasos lenhosos, no caso o xilema, que transporta água e sais minerais. Já os vasos liberianos, o floema, transporta os açúcares. No nosso caso, os animais, a circulação das substâncias são transportadas por vasos sanguíneos, que são artérias, arteríolas, veias, vênulas e coração. Esse coração aqui vai ser comparado a uma bomba muscular. Ou seja, por que isso? Porque o coração ele é responsável por bombear o nosso sangue para todas as partes do nosso corpo. Ou seja, ele que vai dar o impulsionamento para que o sangue circule para as partes do nosso corpo, ok? Então vamos adiante. O sistema circulatório ou cardiovascular é um conjunto de órgãos constituídos por coração e por sistemas de vasos. É um sistema fechado, responsável pela condução, distribuição e remoção das mais diversas substâncias, essencial à comunicação entre vários sistemas orgânicos. Aí vocês puderam ver a importância do sistema circulatório. Mas quais são as funções deste sistema? Transportar nutrientes, aqui eu coloquei alguns exemplos, aminoácidos, eletrólitos, ou seja, todos os nutrientes necessários para o nosso corpo sobreviver é transportado pelo sistema circulatório. No caso, as artérias, veias, arteríolas e as vênulas. Fazer comunicação entre os diversos tecidos do corpo. Ou seja, o sistema circulatório ele interliga todas as partes do nosso corpo, desde o cérebro até a ponta dos nossos dedos. É interligada por esses vasos sanguíneos, vasos, artérias e arteríolas. Transporte de resíduo e hormônios. Também todos os hormônios e resíduos que são desnecessários, eles são descartados também através do sistema circulatório. Regular a temperatura corporal. O sistema circulatório também tem essa função de regular a temperatura do corpo para que o corpo ele se adapte ao ambiente. Vocês devem perceber que quando vocês estão com febre, o nosso corpo rapidamente emite uma resposta, que é aumentando a nossa temperatura.
Aí a gente já vai entrar em outra área que já é imunologia, mas não vem ao nosso caso. Mas o sistema circulatório também tem essa função de regular a temperatura corporal. Sistema circulatório. Vamos agora dar uma olhada nos tipos de sistema de transporte. Tipos por quê? Porque existem dois tipos de sistema circulatório: aberto ou lacunar. Esse lacunar vem de fenda ou abertura. Neste sistema, o sangue circula dentro dos vasos, sai lento para as lacunas encontradas nos tecidos, aberturas, entrando em contato direto com os tecidos. Ok? Então, este sistema aberto, ele é ausente de um sistema de vasos, artérias. Ok? O sangue, então, ele entra em contato direto com o tecido. Não é passado por vasos. Já o sistema fechado, ele é composto por coração, artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. É um sistema completo, que é o nosso caso, dos seres humanos, que possuem um sistema circulatório completo. Aqui vamos falar um pouco sobre as características de alguns grupos de animais, características da circulação. Os peixes, eles possuem uma circulação simples. O que é a circulação simples? Isso, no caso, o sangue passa apenas uma vez pelo coração. Por isso é dado o nome de circulação simples. E completa. Completa por quê? Ocorre a mistura do sangue. Não ocorre a mistura do sangue rico em gás carbônico com o rico em oxigênio. Então não há esta mistura. O coração dos peixes possui um átrio e um ventrículo. Então o sangue passa apenas uma vez pelo coração. Já os anfíbios e répteis possuem uma circulação dupla, ou seja, o sangue vai passar 2 vezes pelo coração. E incompleta. Incompleta por quê? O sangue, diferentemente dos peixes, o sangue aqui nos anfíbios e répteis, ele vai se misturar. Ou seja, o sangue rico em gás carbônico se mistura com o sangue rico em oxigênio. A cavidade cardíaca desses animais possui 2 átrios e um ventrículo. No caso das aves e mamíferos, a circulação é do tipo também dupla, ou seja, o sangue passa 2 vezes pelo coração, e completa, que também no caso dos peixes que eu citei anteriormente. Completa, ou seja, o sangue não vai se misturar. O rico em gás carbônico não se mistura com o sangue rico em oxigênio. O sangue das aves e dos mamíferos passam por 2 átrios e 2 ventrículos. Ok? Esse é o sistema circulatório nos vertebrados. Esta imagem aqui também exemplifica bem o que eu citei anteriormente. No caso dos peixes, uma circulação branquial, ou seja, o sangue vai do coração para as brânquias, ao invés de pulmão, no caso dos humanos. No peixe, vai ser mandado para as brânquias, ou conhecido também como guelras, vocês podem pesquisar mais a fundo. E nessas brânquias, o sangue vai ser oxigenado e daí vai ser mandado para o restante do corpo, tornando assim esse ciclo contínuo. No caso dos anfíbios, a circulação vai ser pulmocutânea, porque os anfíbios eles possuem pulmão, ou seja, vai haver uma oxigenação no pulmão, e eles também respiram por cutâneos, ou seja, pela pele também há a respiração dos anfíbios. Já nos répteis vai ser a circulação pulmonar,
normal. E nas aves e mamíferos, a circulação pulmonar. E também é denominado a circulação sistêmica, que é quando o coração manda o sangue para o restante do corpo. É a grande circulação do sangue. Sistema vascular sanguíneo. O sangue e os vasos sanguíneos e o coração. Sangue é o fluido formado por elementos figurados, isto é, células e fragmentos de células, plaquetas, dispersos em um líquido que é denominado plasma. Aqui é uma imagem que vocês podem ver de algumas hemácias. Sistema vascular sanguíneo. Ele assegura a distribuição do sangue a todas as partes do corpo, como eu mencionei anteriormente. Ok, todas as partes do corpo é nutrida através de diversos capilares que vão até as mínimas partes do corpo humano. Tem diferentes tamanhos e características anatômicas. São constituídos por artérias, arteríolas, capilares, vênulas e também as veias. As artérias recebem o sangue diretamente do coração, levando para todos os tecidos e órgãos do corpo humano. As artérias também possuem uma camada de tecido muscular liso que permite elasticidade. Ou seja, as artérias elas são de grande porte porque elas precisam suportar grandes pressões. Quando o sangue ele é bombeado do coração para o corpo, é exercida uma grande pressão sobre as artérias. Então elas precisam ter essa elasticidade para não se romper. Suporta altas pressões, permitindo a pulsação. Foi o que eu disse. Aqui uma exemplificação de toda a ramificação do nosso sistema circulatório. E qual é a composição das artérias? As paredes das artérias são resistentes, pois são constituídas de 3 camadas: túnica externa, tecido conjuntivo fibroso; a túnica média, tecido muscular liso e tecido conjuntivo elástico; a túnica interna, células epiteliais ou endotélio. Aqui temos uma imagem que vai exemplificar bastante, vocês observem depois com mais calma. Parede da artéria. Aqui exemplifica todas as partes da composição de uma artéria. Ok? Vasos sanguíneos. Das artérias vai se ramificar até chegar à forma de arteríolas, que são vasos ramificados das artérias, que atingem todos os órgãos e tecidos. Essas células diminuem de tamanho à medida que o vaso reduz o seu calibre. Capilares sanguíneos são finíssimos vasos que estabelecem comunicação entre uma arteríola e uma vênula, veia de pequeno diâmetro. Então, das artérias vai se ramificando até arteríolas e das arteríolas até capilares. Os capilares que vão ser responsáveis por fazer aquelas trocas gasosas e então mandar o sangue rico em CO2 para a vênula. Aqui uma imagem exemplifica a interação entre os capilares nos espaços dos tecidos. Então há uma interação dos capilares com a vênula. Agora vamos falar um pouco sobre as doenças
que estão relacionadas às artérias. E eu separei aqui para vocês as mais comuns. Arteriosclerose é a denominação geral para várias doenças que provocam espessamento e perda da elasticidade da parede arterial. Separei aqui uma dessas variantes da arteriosclerose, que é a aterosclerose, um nome bastante parecido. Na aterosclerose, há a formação de placas que avançam no lume das artérias. As placas contêm lipídulas, células inflamatórias, células musculares lisas e de tecidos conjuntivos. Ou seja, a formação dessas placas nas artérias impedem o fluxo contínuo do sangue. Com o impedimento do fluxo do sangue, vai ocorrer o mau funcionamento de um órgão ou pode até haver o rompimento dessa artéria, causando uma hemorragia, que eu vou explicar mais à frente para vocês. E quais são os fatores que levam à formação dessas placas? São a dislipidemia, diabetes, o tabagismo, o histórico familiar, o estilo de vida sedentário, que é bem comum na sociedade atual. Vocês podem ver que as pessoas são bem sedentárias hoje em dia. A obesidade e hipertensão. Então, o rompimento, como eu disse para vocês, a formação dessas placas podem ocorrer o rompimento de certas artérias, que é o que causa o AVC. Mas o que é o AVC? O AVC, ele é o entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando a paralisia da região afetada no cérebro. Também é chamado de acidente vascular cerebral, derrame cerebral ou acidente vascular encefálico, o AVE. A função dos vasos capilares. Agora chegamos aos vasos capilares. Então, vai ser normalmente intercâmbio de materiais nutritivos, levar sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células, possibilitar a troca de água e oxigênio, dióxido de carbono e resíduo químico entre o sangue e os tecidos. Ou seja, os capilares têm essas funções em específico. As vênulas. As vênulas são formadas pela união de capilares, tem a função de despejar o sangue pobre em oxigênio e com grande quantidade de gás carbônico e excretar nas veias. As veias são vasos que levam o sangue pobre em oxigênio dos órgãos e tecidos para o coração através de um fluxo sanguíneo. Pode armazenar pequenas ou grandes quantidades de sangue que é disponibilizado quando necessário. Não possui camada muscular, logo sua parede não é tão elástica quanto as artérias. Então, as veias elas não possuem aquela elasticidade que as artérias precisam para suportar pressões. Por isso pode ocorrer, então, as veias por não suportarem pressões, quando há o entupimento das veias, elas acabam por romper, porque ela não tem a elasticidade de uma artéria. No caso do AVC, isso ocorre. Ok? Qual a composição da veia? As veias são formadas por 3 camadas. A túnica interna é a camada íntima e possui uma constituição mais delgada, formada por tecido conjuntivo. A túnica média é a camada mais resistente e é formada por tecido elástico e muscular. A túnica adventícia, camada mais externa,
e é formada por uma fina camada de tecido conjuntivo. A túnica adventista é a camada que fica nas periferias. Ou seja, quais são as funções da túnica adventista? Ela nutrir as duas túnicas e fixar as veias aos tecidos que as rodeiam. Aqui uma imagem que vocês podem observar a estrutura de uma veia com todas as suas partes destacadas. As veias, elas possuem válvulas em seu interior, cuja função é impedir o refluxo do sangue, garantindo sua circulação num único sentido, o coração. Então, essas veias, as veias do nosso corpo, elas possuem válvulas que vão impedir que o sangue ele retorne, ou seja, o sangue ele tem nas veias o sangue ele tem um único sentido, que é ir direto para o coração. OK? Então, essas válvulas elas vão impedir que o sangue ele desça e garanta um único sentido. Doença de varizes. As varizes são veias tortuosas, dilatadas e insuficientes. Como eu falei para vocês, as veias elas possuem essas válvulas que garantem que o sangue ele continue um único circuito em direção ao coração. Quando há a falha dessas válvulas, esse sangue ele acaba por represar em um único local da veia, tornando-se então a veia dilatada e tortuosa. Por isso há a formação de varizes. Ou seja, as válvulas danificadas permitem o fluxo contrário do sangue. Ou seja, o sangue, em vez de ir em direção ao coração, ele vai retornar e acumular em alguma região. E a região mais comum do nosso corpo é que o sangue ele se acumule na região inferior do nosso corpo, que é as pernas, também pode ser nas regiões pélvicas, mas mais comuns é na perna mesmo. E quais são as causas das varizes? Pode ser por genética, caso um familiar tenha algum grau, a pessoa pode também desenvolver, ou por hormônios, remédios que mexem com o sistema hormonal, chegam a alterar a integridade dos tubos, e também o sedentarismo, que eu acho que também é o mais comum, né? Estimula o ganho de peso e deixa a panturrilha mirrada. Assim, o músculo não consegue realizar seu trabalho. A panturrilha, ela possui uma função muito importante, que é garantir o bombeamento do sangue em direção ao coração. A panturrilha também é tida a ter como função do próprio coração, que é bombeamento. Características do coração. Vamos falar aqui deste órgão tão importante para o sistema circulatório, que é o coração, que vai ter a função de bombear o sangue. Está localizado entre os pulmões, no mediastino, porção central da cavidade central torácica. Composição do coração: tecido muscular, músculo estriado cardíaco, formado por 3 túnicas de fora para dentro, o pericárdio, o miocárdio e endocárdio. Possuem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Como eu citei lá nos primeiros slides, é um sistema completo. O sistema circulatório nosso é completo. Possuem válvulas que permitem a passagem do sangue. Átrio ventricular direita são chamadas de triscúpide, e a válvula átrio-ventricular esquerda é conhecida como válvula mitral.
A estrutura externa do coração, aqui coloquei uma imagem para exemplificar para vocês toda a estrutura externa, formado por veias e também artérias que rodeiam esse músculo. E vamos falar sobre a estrutura interna do coração. A veia cava superior e veia cava inferior. Vocês podem observar aí na imagem. São duas veias grandes e grossas que chegam ao coração pelo lado direito e desembocam no átrio direito. Elas trazem sangue venoso de todo o corpo. Então, as veias trazem o sangue venoso, que é rico em gás carbônico. As veias pulmonares são veias de calibre médio, chegam ao coração pelo lado esquerdo, trazendo sangue arterial dos pulmões. Desembocam no átrio esquerdo. A artéria pulmonar é um vaso grosso que sai do ventrículo direito e se ramifica em dois. Transporta sangue venoso do coração para os pulmões. Então, dessa artéria vai para os pulmões e nos pulmões esse sangue venoso ele será oxigenado. A artéria aorta é uma grande artéria, sai do ventrículo esquerdo e leva sangue arterial para todo o corpo. Então, essa artéria aorta, ela participa da circulação sistêmica, que é a grande circulação que ocorre a distribuição do sangue oxigenado para todas as partes do nosso corpo. Agora vamos falar um pouco da trajetória do sangue. A circulação pulmonar, conhecida também como pequena circulação. Primeiro, o sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico chega ao átrio direito do coração por meio da veia cava 2, vai para o ventrículo direito por meio das veias cavas pulmonares, chega aos pulmões através das artérias pulmonares e sofre hematose, troca de sangue venoso por arterial, e chega ao coração através das veias pulmonares. Então, essa pequena circulação é coração, pulmão, coração. Agora, a grande circulação, que é a circulação que envolve a passagem do sangue por coração, depois corpo e o retorno ao coração. Então, ele chega ao átrio esquerdo rico em oxigênio, vai para o ventrículo esquerdo, depois passa pela artéria aorta e todas as partes e é distribuído para todas as partes do corpo. O sistema circulatório, frequência cardíaca. A frequência cardíaca é o número de vezes que o coração se contrai por unidade de tempo. Varia de acordo com a atividade da pessoa e a situação emocional em que ele se encontra. Quando a pessoa ela está em uma situação de emoção ou de estresse, a pulsação ela tende a aumentar progressivamente. Quando normal, é de 60 a 100 batimentos por minuto. O ciclo cardíaco é uma sequência de batimento cardíaco que ocorre no coração e provoca uma contração
denominada sístole, e uma dilatação denominada diástole. Numa pessoa saudável, o ciclo cardíaco demora 8 segundos, ou seja, entre sístole e diástole há 8 segundos de duração. Ok? Aqui vamos exemplificar a sequência de um círculo cardíaco. Do coração, átrios em diástole enchem-se de sangue, diástole, dilatação. Depois, átrios em sístole impulsionam o sangue para os ventrículos em diástole. Ventrículos em diástole enchem-se de sangue provenientes do átrio e ventrículos em sístole impulsionam o sangue para as artérias pulmonar e aorta. Então, essa é a sequência de um círculo cardíaco, que no caso é o batimento, né? Movimento do sangue nos vasos sanguíneos. Pressão arterial. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre a parede interna das artérias. Que eu expliquei para vocês que quando o coração vai bombear o sangue para o corpo, há uma grande pressão exercida sobre essas artérias. Por isso a necessidade das artérias serem elásticas. Em uma pessoa jovem e com boa saúde, a pressão nas artérias durante a sístole ventricular oscila em torno de 120 mm e 130 mm. Durante a diástole, a pressão diminui, ficando em torno de 70 mm. É chamada de pressão diastólica ou pressão mínima. A pressão é medida pela utilização de esfigmomanômetro. É um estetoscópio, é um tipo de equipamento que vai fazer a medição da pressão do nosso corpo. A hipertensão é uma doença ocasionada pela alta pressão sobre as artérias. Considera-se hipertensa a pessoa que, medindo a pressão arterial em repouso, apresenta valores iguais ou acima de 14/9. Hipertensos têm maior propensão para apresentar comprometimentos vasculares, tanto cerebrais como o AVC, quanto cardíacos como o infarto. Doença renal também e alterações na visão e impotência sexual. Ou seja, quando há algum problema de saúde que impeça que o sangue circula livremente, há um aumento da pressão ali sobre as veias e artérias, que pode ocorrer o rompimento, no caso do AVC, ou também o infarto, que também é muito comum em pessoas obesas. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, podem me procurar lá no WhatsApp ou procurar lá também na sala de aula, que eu estou à disposição para ajudar vocês. E espero que vocês tenham gostado da aula, ok? Muito obrigado e bons estudos a todos vocês.